Vai entrar na minha, não é? Não. Deus é que fez o movimento inicial. Deus é que criou tudo. A própria ciência diz que é impossível do nada se fazer alguma coisa. É impossível. Então, a teoria da evolução ela é anti-ciência. Ela é oposta à razão. Quando a gente olha para alguma coisa bem organizada, chegamos aqui, estava limpinho aqui, não estava? Alguém limpou isso aqui, não é? Alguém veio aqui e cuidou. Chegamos aqui, a transmissão já estava ali, quase pronta. Alguém veio aqui, ligou, colocou a senha, preparou. Tudo que é bem organizado nos remete a pensar, opa, tem alguém por trás disso aí. Como que pode ter o universo criado da forma que é? Os animais todos, todas as espécies espalhadas aí pelo mundo. Como que pode isso acontecer? Se não tiver um Deus por trás de tudo isso. A evolução nos leva a adorar a própria natureza. E aí as pessoas já começam a adorar a natureza, a adorar o tempo, a matéria, o acaso. Mas nós que conhecemos a verdade, entendemos que tudo foi criado por Deus, e recebemos isso, e vivemos para a glória desse Deus. Pausa e pergunta. Até aqui por enquanto. Pausa. Perguntas. O que vocês têm a dizer, a perguntar? Dúvidas? Ou então eu vou perguntar, então. Pastor Marcelo, tem pergunta aí? Ou Gabriel? Você que tem, Gabriel? Gabriel tem lá, leva lá. Tranquilo? Pode comentar, pastor Marcelo, para comentar. Questão é o seguinte, que a gente pode perceber, por exemplo, a questão do criacionismo e a ciência, o criacionismo e a ciência não são incompatíveis, né? Por exemplo, as duas leis da termodinâmica estão de acordo com a criação. A primeira lei da termodinâmica diz que nada está sendo criado agora, né? Então não tem nada que possa comprovar que esteja criando agora. Então a evolução disse que está sendo criado, né? Então, desde que o macaco é macaco, ele é o mesmo que a gente conhece. O homem também não teve uma evolução. Era para as coisas serem mudadas em outra espécie, né? E isso não está acontecendo. Então a ciência diz que nada está sendo criado agora. E outra questão, a segunda lei da termodinâmica diz que, em vez da gente evoluir, na verdade, o mundo está evoluindo. É uma involução. Ou seja, isso está de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz que o mundo está envelhecendo como um vestido, né? Então, o mundo está envelhecendo, né? Não está acontecendo uma evolução. Na verdade, está acontecendo uma degradação. As pessoas falam hoje até de aquecimento global, né? A questão da terra, né, envelhecendo, a crise hídrica que nós estamos vivendo no mundo, né? Então nós estamos vendo que a terra, a Bíblia diz que a terra está gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Isso mostra para nós o quê? Que aconteceu depois da criação perfeita de Deus, aconteceu uma queda, né? Então a queda mostra por que esse mundo está em degradação, por que esse mundo está gemendo, por que o que aconteceu de errado neste mundo. Então, e isso aponta para aquilo que a Bíblia diz, né, que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não está acontecendo nem a criação, mas, né, e o mundo está numa degradação por causa da queda. Muito bem, mais alguém quer comentar, quer perguntar? Ali o Wagner. A gente observa aqui que Deus criou todas as coisas e eu creio também que Deus até permite que apareçam outros deuses, até para
para as pessoas reconhecerem Deus mesmo, porque até então, se Deus não permitisse aparecer outros deuses, outras pessoas queriam alguma coisa, Deus não ia ser tão conhecido, né? Haja vista como ele levantou o faraó lá, né? Com aquele propósito que tudo para eles lá tinha um Deus dominado na terra, no ar, e Deus desmascarou cada um deles lá, né? Então, através daquilo lá, as pessoas naquela época creu, e nos dias de hoje também creem. Então, eu acredito, não que seja esses deuses é mentira, e nem de longe está à altura de Deus, mas é tudo permissão de Deus, até que nós, as pessoas se diz, sabe, para que falar que, e eu creio, fortalece mais a fé no Deus vivo, né? Porque eles vão estudando, vão falando teoria, depois eles veem que realmente não tem explicação, né? Então, Exatamente. até isso é permissão de Deus, né? Mais alguém quer comentar? Quer falar, perguntar? Ô, reverendo, Fala, meu irmão. comentando aqui, teologicamente, falando sobre o evoteísmo, a gente tem que pensar nas consequências disso para a nossa fé. Porque no capítulo 2 em diante, Deus vai falar que tudo que ele fez é bom, e fez em 7 dias, e ele dá o 7º dia para descanso. Logo, se não foi dias literais, mas eras, como é que eu guardo o 4º mandamento? Não tem como eu guardar um dia de descanso, porque são eras. Uma era de descanso. Uma era de descanso. Aí tá bom, né? Baiano gosta disso. Essa aí vai ser lá no final. Esse aí vai ser no final, exato, só no dia da redenção. Então, a gente vê, como o senhor falou mesmo, né? A própria criação apontando para o Criador, as leis da natureza, tudo criado com ordem, o caos não pode gerar ordem, né? Então, se o Big Bang fosse verdadeiro, não ia ter sentido. Uma explosão, quando você vai fazer um bolo, você pega lá o ovo, tudo, faz direitinho a farinha, o óleo, coloca na forno e põe passar. Você não pega tudo, explode e sai o bolo bonitinho. Mesma coisa. Então, Tem uns que explodem, né? explode. Pega a cenoura toda feia lá e vira aquele bolo com caldo de chocolate, né, Fernando? Mas assim, então Deus fez tudo organizado, né? Isso aponta para um Deus que é lógico, e um Deus, além de ser lógico, como o senhor disse, né? Relacional, porque ele expressa o sentimento dele de que a criação é boa, né? De satisfação, ou seja, só uma pessoa que se relaciona pode fazer um julgamento moral, se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, como ele fez sobre a criação dele, né? Então, quando a gente tira Deus, tudo é permitido, tudo é relativo. E acaba que o pessoal da evolução fica assim, eu sou fruto do acaso, eu vim do nada, então não tem propósito aqui, né? Aí cai no versículo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, mas graças a Deus que a gente entende a criação, né? Ser criado em mais semelhança de Deus. Benção. Mais alguém quer comentar? Quer perguntar? Então, quer? Não, né? Então nós vamos entender um pouquinho agora, que o pastor Marcelo colocou, sobre, então se Deus fez tudo e falou que era tudo bom, vocês viram aí, né? E se fosse mineiro falava bom, né? Tudo bom. Alguma coisa aconteceu. Porque a gente olha para o mundo hoje, queimadas, roubo, não é? Pessoas doentes, pandemia, alguma coisa aconteceu. Então eu queria que você acompanhasse comigo esse raciocínio. Deus criou todas as coisas de forma bela, perfeita. Criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Criou tudo em 6 dias. Não é? E deu ao homem a responsabilidade de cuidar da criação. O homem tinha as qualidades de Deus, imagem e semelhança, então ele tinha as qualidades de Deus: justiça, retidão, conhecimento, não é? Tudo isso o homem tinha. Mas esse homem também tinha aquilo que é, como o Joe disse, aquela questão moral, não é? Se você pega um animal come o outro ali, pronto, não tem essa. Mas o homem tem essa questão mais moral, tem o que é certo e tem o que é errado. Essa questão moral, racional, de entender as coisas, de calcular, de pensar. Espiritual, do relacionamento com algo que é transcendente, com Deus. E também imortal. O homem tem uma alma que é imortal. Então, qualidades que Deus colocou ali para o homem, não é? E colocou esse homem no jardim do Éden e falou: cultive e guarde o jardim. Mas Deus colocou uma proibição para esse homem. Qual foi a proibição? Quem sabe? Vamos ver?
Olha isso aí, então vamos ler isso aí? Gênesis capítulo 2. Olha, vamos ler o versículo 15 e 17. Olha o que Deus diz ao homem. Gênesis o capítulo 2, ele mostra alguns detalhes dessa criação, não é? E aqui mostra essa frase que Deus disse ao homem, ó, capítulo 2, versículos 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Vamos ler juntos? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a instrução do Senhor, a ordem do Senhor. Deus falou, está vendo os frutos aí? Coma de tudo. A primeira coisa que Deus falou, ó, coma de tudo, pode comer. Coma livremente. Mas, daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, tinha uma árvore que Deus falou assim, dela não, o quê? Comerás. É interessante o que o Wagner falou, porque entra nesse ponto aqui. Porque Deus poderia ter falado nada, né? Proibido nada, não poderia? Faça o que você quiser. Coma o que você quiser. Não tem nenhuma proibição. E aí, como que seria se fosse assim? O Wagner falou assim, Deus permite que outros deuses surjam para a gente conhecer que Ele é Deus, não é? Aqui Deus deu uma proibição para falar assim, ó, você pode fazer quase tudo, mas você vai ter que se lembrar sempre que eu sou Deus. Então, essa proibição aqui eu vou te dar, para mostrar que eu sou Deus. Deu uma proibição, meus irmãos. Era difícil fazer isso aqui? Era difícil? Tinha tudo que era tipo de árvore, nós lemos no capítulo 1, que Deus criou tantas coisas, e falou, só deu uma proibição pequena. Essa árvore aqui, não. Esse fruto aqui, não. Qual fruto que era? Vamos ver se alguém sabe. Hã? Samuel falou que é a maçã. Quem acha que é outro fruto? Aí o pastor falou que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Tem alguns que falam que era coco. Porque mais à frente fala assim, que o homem tomou e comeu. Só o coco que daria para comer e tomar, né? Não sabemos, irmãos, não sabemos se é a maçã, se era o coco, sabemos que era a árvore do conhecimento do bem, fruto do conhecimento do bem e do mal. Sim. Bem, os dois estão interligados, né? Vou começar por essa pergunta aí, né? Os dois estão interligados. Ele desobedeceu e comendo o fruto, não é? Agora, ele também desobedeceu no coração primeiro, né? Para ele tomar ação, ele primeiro já aceitou aquilo, né? Ele já aceitou. Até que nós vamos ler daqui a pouquinho a queda do homem, vamos ler num detalhe ali essa parte que fala da queda, não é? E a questão do mal é, a partir do momento que o homem desobedeceu o que Deus ordenou, ele permitiu, ele fez uma coisa incorreta, ele fez um mal ali, não é? Deus não criou, mas Deus deu livre escolha para o homem. Você pode escolher entre fazer o que é certo ou fazer o que não é certo. A partir do momento que o homem fez o que não era certo, o mal entrou no mundo, né? Veja, vamos ler esse detalhe aí da queda, porque essa queda aqui foi pior que cair para a Série B, viu, Joe? Essa aqui, assim, porque essa aqui, para voltar, como é que volta? Se o Cruzeiro jogar bem, vai voltar, né? Para a Série A, mas essa queda aqui, não depende das forças aqui do... Acabou com tudo. Acabou com tudo, irmãos. Só Jesus, e aí literalmente
Olha só, vamos ler esse momento da queda, que é importante. Em outra lição, nós vamos entrar mais no detalhe do pecado. Mas é importante a gente entender aqui essa queda, porque ela está lá no início, né? Por que está tudo bagunçado? A gente precisa entender por que está tudo bagunçado. Tem alguma coisa errada no mundo? Tem. E a gente vai entender por quê. Pode falar, meu irmão. Adão, exatamente. Nós vamos ler um versículo que vai nos dizer isso. Quer dizer, o único que tinha uma condição livre, de livre escolha completa, era Adão. Porque ele ainda não era pecador. Ele ainda não tinha pecado. O pecado não tinha entrado no coração dele. Não é? Então ele tinha escolha. E Deus falou, faça o que é certo. Mas mesmo tendo escolha, e aí quando a gente pensa nisso, né, irmãos? A gente fala assim, realmente a gente nunca vai conseguir escolher da forma certa se Deus não estiver com a gente, porque Ele que tinha essa condição errou, quem somos nós? Né? Mas ele sabia da consequência. Deus, volta lá em Gênesis 2:17, olha, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ele sabia a consequência. Deus falou para ele. A consequência é grave, é morte. Né? E nós, aí você diz, mas nós temos escolha, depois que Deus entrou no nosso coração, depois que o Espírito Santo abriu os nossos olhos. Aí a gente enxerga, mas se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos primeiro, não restaurar a nossa vida, nosso coração não nos regenerar, a gente chama esse termo, a gente não consegue. Sim. Ele não poderia, talvez, conhecer o detalhe da palavra morte, né? Eu não sei como ele pensou quando Deus falou, certamente morrerás, ele talvez não soubesse profundamente, mas ele sabia que era coisa grave. Né? Exatamente. Nós também não morremos ainda, mas sabemos o que é a morte. Mas nós não passamos por ela ainda. Né? Vamos ler então, Gênesis 3:1-6, olha só esse texto. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então chegou a serpente e começou a falar com a mulher. Disse assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Preste atenção nessa pergunta, porque essa pergunta já não é uma verdade. Já é uma pergunta distorcida. A serpente pergunta, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, mas foi assim que Deus falou, quando nós lemos lá no 2:17, e 15 e 16? Não, Deus falou assim, de todas as árvores comereis. Então, a pergunta já é distorcida, já é para meio que deixar Eva em dúvida ali, naquela, né? Continua. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis para que não morrais. Então percebe que Eva já ficou um pouco confusa com a pergunta, porque Deus não falou que não era para tocar, falou que não era para comer, mas Eva já nem tocareis, não é? Então a serpente, eu acho que ali ela já pensou, já consegui mexer no senso dela. Ok, continua. Então a serpente disse à mulher, aí a serpente agora falou mentira mesmo. Falou, é certo que não morrereis. A primeira frase da serpente foi uma inverdade, assim, uma meia, vamos dizer assim, meia mentira, se fosse falar assim, né? É meio confusa. A segunda não, é uma mentira clara, descarada. É certo que não morrereis. Mas Deus tinha falado o quê? Certamente morrerás. Muito bem. O que aconteceu então?
A serpente falou, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, além disso, de falar uma mentira, o que a serpente fez aqui? Tentou colocar na mente de Eva, no coração de Eva, o quê? Algumas coisas aqui. Primeiro, uma cobiça. Não é? Uma cobiça, porque vocês vão conhecer igual a Deus. Opa, Deus que fez tudo isso, esse mundão todo, que criou tudo isso aí, eu vou conhecer igual a Ele. Então percebe que o coração aqui já mexeu com o coração, não é? Você é igual a Deus, opa. E aí o que aconteceu? Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, olha a cobiça aí de novo. Olhou para a árvore, é até bonita essa árvore, e esse fruto também, ele parece ser apetitoso. Além disso, vai me dar condição de conhecer igual a Deus. Quem sabe a serpente está certa? Quem sabe nós não vamos morrer mesmo, não? O que ela fez? Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Meus irmãos, essa narrativa aqui nos trouxe ao mundo de hoje. Por que o mundo está caído? Nós gostamos de usar essa expressão, porque essa é a verdade. Porque o homem desobedeceu e Deus falou que certamente morrerás. Não só o homem foi punido, mas toda a criação foi. Se você ler, depois eu peço você ler em casa, esse restante da queda, você vai perceber que Deus amaldiçoou o homem, a mulher, amaldiçoou a descendência, amaldiçoou a terra. Deus falou assim, olha, aquilo que você trabalhava bem, tudo dava certo, não vai dar mais, não vai ser assim. Vai ter espinhos, abrolhos, vai ter dificuldade no seu trabalho. Falou com a mulher assim, você vai ter filhos em dores. E tudo que você fizer vai ser para o seu marido. E o seu marido é pecador. Então, tem coisa que ele vai querer que não é boa para você. E as dores dos filhos aqui, né, não é só quando nasce, não é? A gente tem a dor do filho até, não é só do parto, não é? Para quem é pai, é mãe, sabe que aí o filho vai lá, desobedece, faz raiva, né? Parece que o relacionamento, já está mostrando a dificuldade dos relacionamentos aqui também. Meus irmãos, estamos num mundo assim por causa da queda. Quando a gente entende isso, meus irmãos, e quando a gente olha para o pecado, e a gente vê que o pecado é a causa disso, a desobediência é a causa disso, o que a gente deve fazer então? Odiar o pecado, fugir do pecado, odiá-lo, não é? Mas a gente acaba caindo muitas vezes na mesma historinha da serpente aqui. A gente vai lá e cobiça as coisas. Nosso coração está naquilo que Deus não preparou para nós e a gente fica querendo. Adão caiu. E aí o que aconteceu? Com ele todos nós caímos. Ele era um representante ali da raça humana diante de Deus. Se você puder abrir em Romanos 5:12, abra sua Bíblia nesse texto, porque diz assim, texto importante para entendermos, porque tem gente que fala assim, não, mas Adão não tem nada a ver com Adão, não. Adão lá e eu cá. Se Adão pecou, não quero nem saber. Se Eva pecou, né, as mulheres, se Eva pecou, não quero nem saber, eu sou outra coisa. Mas é verdade? Aí o exemplo do pastor Marcelo. O vírus está lá na China, não tem nada a ver com a gente aqui. Vamos pular carnaval aqui, porque o vírus não vai chegar aqui, não é? Olha o que diz Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então, essa é a realidade do homem. O homem é pecador. O homem já nasce nesse ambiente de pecado. A criança não nasce pura. Ela já nasce num ambiente e com esse, vamos dizer, sentidos de pecado, o germezinho do pecado. Se fosse possível dizer o vírusinho do pecado já está lá. Né? Muito pior do que o vírus da Covid.
De fato, o vírus da Covid é consequência desse vírus do pecado. A ordem dada por Deus foi desobedecida. Estava claro que uma tragédia iria acontecer, porque Deus disse assim: se comeres, morrerás. Adão e Eva desobedeceram. Então, por isso, foi amaldiçoado. Mas a história continua, ela não para aí. Hoje nós vamos ficar por aqui. Mas eu queria só ler um versículo contigo, aí em Gênesis ainda, porque Deus não deixou assim Adão e Eva no vácuo, não. Não falou assim, pronto, agora vocês vão morrer, ou já deu um, como é que chama? Vapo nele, né? Não deu um vapo na hora, não. Deus permitiu. Adão até viveu muito, viveu quase 1000 anos, né? Mas espiritualmente ele morreu naquele momento. Fisicamente ele morreu muito mais tarde. Mas Deus deixou uma esperança para ele. E eu queria que nós encerrássemos com essa esperança, porque é essa esperança que faz sentido para nós. Abra em Gênesis 3, versículo 15. Vamos ler juntos esse versículo maravilhoso. Alguns chamam esse versículo aí do proto-evangelho, ou seja, bem o inicinho do evangelho. Diz assim, Gênesis 3,15. Leamos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus falou para a serpente assim, ó, no seu caso, eu vou colocar uma inimizade entre você e o descendente da mulher. A sua descendência, descendente da serpente, vai viver uma guerra com a descendência da mulher. Mas essa descendência, ou esse descendente, vai pisar na sua cabeça. Você vai até morder lá o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Esse texto aqui já aponta para quem? Alguém sabe, sem ser o pastor Marcelo? Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus deu uma esperança ali. Deus deu uma esperança. Virá um ungido, um Messias, que vai pisar na cabeça da serpente, vai acabar com todo o mal. E é por isso que hoje estamos aqui, porque nós cremos em Jesus Cristo. E depois nós vamos ter outra lição, falando mais detalhe sobre a redenção. Alguma pergunta? Comentário? A questão... Só voltando à questão do livre-arbítrio, pastor Rui, a tentação de Adão e Eva, né, antes da queda, era uma tentação externa, né, porque eles não tinham o pecado original, né, eles não tinham caído ainda. Então, a tentação externa, eles foram tentados ali por Satanás. E como foi dito aqui, só eles realmente tiveram o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, entre comer daquele fruto proibido e não comer daquele fruto proibido. Então, eles tinham condição de escolher, só que escolheram, né, comer do fruto proibido. E é interessante, né, como você expressou aí, né, a tentação foi forte ali, porque a tentação era o seguinte: não, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então houve uma pitada de curiosidade. Não queremos ser igual a Deus. Quem é que não quer ser igual a Deus, né? E a gente hoje, né, depois da queda, né, o nosso livre-arbítrio hoje é um livre-arbítrio escravo, né? Jesus diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. É por isso que a pessoa não consegue sair, por exemplo, do pecado, né, se Cristo não a redimir, não a arrancar dali. Então é interessante, hoje nós somos arrancados, né, do caminho da morte para o caminho da vida, do caminho do inferno para o caminho do céu, do caminho das trevas para o caminho da luz, né? Então Cristo nos arrancou. Paulo chega a dizer que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então isso é o Evangelho, né? O proto-evangelho que o Senhor falou com Adão, desde lá
da queda, né? E graças a Deus esse evangelho chegou na nossa vida e Cristo Amém. nos libertou, nos tirando. Agora, só uma questão, hoje a nossa tentação não é apenas externa, a nossa tentação também é interna, né? Então a nossa carne, né, que milita contra o espírito contra a carne. Então nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. Mesmo hoje nós temos o livre-arbítrio restaurado, né, por causa de Jesus. Ele restaurou o nosso, mas nós lutamos ainda contra a tentação externa de Satanás, mas contra também a tentação interna, que é da nossa carne, e nós só teremos, né, o nosso livre-arbítrio convertido só para o bem, né, na glorificação. Então é interessante a gente frisar isso aqui, né, nesse momento, né? Mas muito boa exposição aí, muito obrigado. Que bênção. Vamos, quer falar? Não, reverendo, só comentando aqui, como é que as ideologias hoje, os discursos seguem a mesma linha da serpente, né? Por exemplo, a gente pode pegar aqui duas ideologias que é muito latente hoje, que é o homossexualismo e o feminismo, né? O senhor deu exemplo aí desse movimento que advoga as pessoas não terem filhos mais, né? Se o homossexualismo for levado às últimas consequências e todo mundo virar homossexual, ninguém vai reproduzir mais. A raça humana vai acabar, exatamente. Então é um ponto que vai contra a criação de Deus, porque Deus abençoou para isso, né? O ser humano não foi só criado, mas abençoado para multiplicar e povoar a terra, encher a terra da glória de Deus. E o feminismo também, a gente vê como que a mulher, ela é uma bênção, ela é bem vista por Deus, porque mesmo o homem sem pecado, antes da queda, ele necessitava de uma auxiliadora, né? O texto bíblico diz: farei uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Mas infelizmente, né, com ela caindo no canto da serpente, né, ela, em vez de auxiliar, atrapalhou, né? Pecou e deu o homem, né, do fruto, e o homem pecou também, né? E depois o homem culpa ela, né? É certo que ela induziu o homem, mas ele deveria ter negado, né? Mas você vê, então, Satanás, o objetivo dele é isso, distorcer a família, o que Deus criou e o objetivo de Deus, né? Que é o homem e a mulher para, né, viver para a glória dele. Só isso aí. Sim. A questão da criação, a importância desse estudo, não, hoje, né? Porque a criação responde às grandes questões humanas, Exato. os grandes dilemas humanos. A gente pode perguntar assim, o homem continua perguntando: de onde eu vim? Né? Por que eu estou aqui? O que deu errado com este mundo? E para onde eu vou? Exato. Né? Então a criação vai responder: de onde eu vim? Deus me criou. Né? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para a glória de Deus. Deus me criou para a sua glória. O que deu errado com este mundo? A queda. Por um só homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado da morte, e a morte passou a todos os homens. Né? E para onde eu vou? Aí são dois caminhos. Né? Depois da morte o caso é mais sério. Né? O céu é inferno. Em Cristo é salvação, fora de Cristo é condenação, é perdição. Né? Mas a outra questão também, por que é importante a criação, hoje a gente está vivendo aí a ideologia de gênero. Né? Hoje, escolas cristãs sendo perseguidas porque o pastor falou: menino é menino e menina é menina. Né? Então a gente pode ver assim, a inversão de valores muito grande, porque a criação mostra quem que eu sou. Quem eu sou. Né? Mostra a identidade humana. Né? Deus criou o homem, né? E criou a mulher. Criou o sexo masculino e o sexo feminino. Não tem esse negócio. A ideologia de gênero vai proibir daqui a pouco os pais a pedir ultrassom. Né? Não pode mais, porque ele que vai decidir depois se vai ser menino ou menina, né? Então essa coisa, por exemplo, quando o menino antes tinha um conflito existencial, achando assim: eu sou uma menina falando que é menino, o pai lá e bati, não, aí não, eu sou menina mesmo, né? Então hoje não, as pessoas estão incentivando as pessoas a inverter até os seus papéis, né? Eu sou menino,
eu sou menina, mas no corpo errado, no corpo diferente. Então a gente pode ver como o pecado leva as pessoas, né, a esses absurdos, né? E a criação vai mostrar, né, que Deus criou, né, apenas o sexo masculino e o sexo feminino, e que a gente possa entender quem somos, né? E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos criados para a sua glória. Amém. E não tem limites, né, irmãos? Para o pecado. Então, o pastor Marcelo comentou aí sobre a questão do sexo, mas também nós já vemos pessoas que falam, não, eu não sou gente, eu sou um cachorro. Né? Já vimos isso. Tem gente aí que fala, eu sou um cachorro, aí fez uma cirurgia para ficar igualzinho um cachorro, colocou pelo, aí coloca a coleira, o outro tem que andar com uma pessoa. Né? Não tem limites. Para a perversão humana. Não é? Então, o que traz esperança para nós é esse versículo 15, que o desastre foi feito aqui, a queda acabou com tudo, mas tem a redenção. E Jesus Cristo está restabelecendo tudo para a honra e glória do Senhor. No final, quando nós tivermos tudo consumado, aí nós vamos voltar a um momento até maior do que esse de Gênesis, né? Porque aqui era tudo perfeito, mas na cidade celestial vai ser mais que perfeito, para aqueles que estiverem em Cristo. Quem não tiver, vai estar na perdição eterna. Vamos orar? Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para abençoar a sua vida, para te dar entendimento, para que você confie no Senhor Jesus Cristo, que a gente tenha entendimento